ver o projeto, a apresentação do projeto de TCC do Milton Rafael, não sei se é Milton ou se é Rafael, ele também não sabe, foi o Milton Espera Castro, o projeto Fábula Lumen, Tarô, narrativas interativas por meio de ilustrações para o tarô. Então, agradecer de novo os meus parceiros de CRIB pela presença. Milton, você tem 15 a 20 minutos para falar. Boa noite. Boa noite. Agradecer, claro, todo mundo que veio, minha banca. Obrigado por aceitar o convite. As pessoas que vieram de tão longe também para me ver hoje, muito obrigado. Então, começando a falar do trabalho, Fábula Lumen é um tarô. E o que é um tarô? O tarô é um jogo de 38 cartas ilustradas e que ele tem a possibilidade de contar uma história através das cartas que vão saindo cada vez que você joga. Então, dentro do tarô, você tem personagens, você tem áreas de conflitos e acontecimentos chaves que marcam uma história. Mas por que eu quis fazer esse trabalho? Muito influenciado pelo tema da fantasia. Fantasia em jogos, fantasia em histórias em geral. Então, no gênero da fantasia, é muito comum você ter esse tema das cartas mágicas. Então, eu quis saber mais sobre isso, sobre as cartas mágicas, por que elas aparecem tanto. E nisso eu fui entrando no tema do tarô. E percebendo que cada artista que trabalha com o tema, ele redesenha as cartas. Ele faz outras interpretações. Então, foi isso que me fez trabalhar com isso também. Esse é um exemplo de como o tarô também é usado de diversas formas. Essa é uma tela do jogo Dragon Age. E nesse jogo, quando você cria os personagens, você escolhe cartas que representam o personagem e o jogo gera uma história base para esse personagem. Da mesma forma que eu falei que o tarô pode contar histórias. Mas antes de mostrar meu trabalho, eu preciso contar um pouco da história do tarô para chegar ao ponto. O tarô, ele é um jogo de cartas muito antigo. E parte da história desse jogo é perdida, porque é uma subcultura que resistiu, com o tempo, e encontrou algumas resistências na história. Esse é o tarô mais antigo que é conhecido, que é o tarô de Visconti Sforza. Na verdade, são vários jogos que os historiadores aproximaram sendo da mesma época. O que acontecia na época, os nobres, as pessoas que tinham dinheiro, eles encomendavam jogos de cartas ilustrados para artistas. Esse é o jogo de Marseilles. E o jogo de Marseilles, ele é feito baseado no tarô de Sforza, mas ele foi desenhado por um homem chamado Poussin. E ele usava as cartas para ensinar a filosofia para os alunos dele. Ele também traduzia Platão do latim e ele misturava no texto algumas influências da ideia dele católica. Então isso fica muito marcado nas cartas. Essa é uma renderização mais moderna, mas as cartas originais eram mais ou menos assim. Isso que eu falei sobre o Poussin é uma informação muito nova, que as pessoas estão descobrindo ainda. Na época que o segundo tarô mais importante foi feito, na base de Marseille, as pessoas não sabiam nada disso. Eles pegavam o tarô de Marseille e pensavam, isso aqui obviamente é magia egípcia, porque na época estava na moda a magia egípcia. Eles não tinham fundamento histórico nenhum para falar sobre isso, mas era o que eles achavam. E daí surgiu o tarô de Waite, baseado nessa ideologia de que o tarô vinha do Egito e que tinha ideias alquímicas, astrológicas, tudo embutido nas cartas originais. No tarô de Waite, já foi misturado muita simbologia, no ponto que fica impossível você conseguir entender o tarô completamente. Porque de uma carta que era tão simples, que é a carta da sacerdotisa, eles colocaram muito símbolos. Então você tem a lua crescente, o Torá, que é o livro das leis, você tem os pilares que representam a justiça, e o pano atrás com as romãs remetendo a deusa grega Perséfone. E a coroa da deusa egípcia Hathor. Então, quer dizer, uma coisa que era tão simples de ler se tornou quase impossível pelo grau saturado de símbolos que hoje ninguém mais entende. Então, o meu tarô quis justamente deixar ele mais fácil de entender e focar mais no potencial dele de contar histórias. Aqui são mais algumas cartas do tarô de Waite. Quer dizer, nenhum desses símbolos está aqui à toa.
todos eles têm algum segredo muito místico por trás. E que hoje em dia poucas pessoas sabem ler, né, completamente o tarô. Explicar um pouquinho sobre como o tarô funciona dentro da sua própria leitura, né? O tarô, como eu disse antes, é um jogo de 68 cartas. Tem as cartas que são iguais aos nossos jogos de baralho normal, numeradas de 2 as 2 as cartas de corte, né? Rei, rainha, valete e tudo mais. Mas o tarô também tem as arcanas maiores, que são enumeradas de 0 a 21. E elas contam uma história similar ao mito do herói, do Campbell. O que é o mito do herói? É a história, a fórmula básica da história do herói. Aquela que a gente conhece de Star Wars, de Harry Potter e tudo mais. Que é o herói que sai de casa para conhecer o mundo, e ele encontra diversos personagens, diversas barreiras para ele quebrar e coisas para ele aprender. Ele luta contra os seus próprios demônios, depois ele volta para o mundo que ele já conhece para espalhar o conhecimento que ele aprendeu na sua jornada. Esse é o tarô. As arcanas menores, que são as cartas iguais às do baralho, elas simbolizam eventos menores, mais cotidianos, dentro dessa mesma história. Então, se eu pegar cartas aleatórias do tarô, eu posso montar uma historinha linear, mais ou menos. O As, ele pode mostrar a história de conflito. No caso do As de Copas, ele fala sobre conflitos emocionais. E personagens e situações que vão montando um enredo de uma história. Então, por exemplo, o Valete de Espadas, ele sai do sua comunidade, do seu ponto de partida, que é o tolo, e de repente pode ser iludido pela lua, ou ele pode querer fugir de um passado traumático e conhecer outros personagens, e por assim vai. Dessa forma, eu posso criar uma narrativa só com cartas de tarô. E é dessa forma que foi feito o filme de 2014 ou 2015, que é o Cavaleiro de Copas, com o Christian Bale e Kate Blanchett, que tem os seus capítulos principais baseados em cartas de tarô. Aqui eu só vou mostrar um pouquinho das minhas influências visuais. Acho que Van Gogh foi uma coisa muito forte para mim. Inclusive o tema da mariposa, que é a minha marca. E o traço dele, acho que eu acabei incorporando um pouco. Esse é um artista plástico da Noruega chamado Marcel. E retratos de moda, muitos retratos de moda. E o mangá. Quem me conhece sabe que isso sempre foi muito forte para mim. E também as cartas de tarô do Dragon Age, que eu já tinha mostrado antes, que foi uma coisa inusitada, porque eu já estava fazendo meu projeto de tarô, eu me preparei com esse jogo, com a arte fantástica que ele tem, e isso me influenciou muito, porque eu já estava no meio do negócio, até voltei para fazer várias. Falar um pouquinho sobre a minha trajetória como ilustrador, só. Esse foi um dos primeiros desenhos, não, mas um dos desenhos mais antigos que eu tinha para mostrar, que eu fiz mais ou menos na época do colegial, só com lápis de cor. E na faculdade, fazendo vários estudos de desenho de observação e tudo mais. E aqui também, durante a faculdade, mas é um desenho pessoal meu, digital. E aqui foi um dos primeiros esboços das cartas de tarô, que é o tolo, digital também. Aqui só para mostrar como o projeto, que durou mais de um ano para terminar, mudou conforme eu fui fazendo. Essas cartas eu fiz, foi mais ou menos junto com aquela do tolo, fiz mais ou menos na mesma época. Um pouco antes e durante o período do meu intercâmbio. Aqui foi depois que eu modelei mais ou menos as minhas ideias e voltei para as cartas que eu já tinha feito. Essas duas são o mago e aqui é o as de espadas. E para mostrar um pouquinho também do meu processo de ilustração. Então, né, do esboço até a finalização, né, todo feito no digital. Esse é o Valete de Copas. E para mostrar um pouco também das cartas, acho que não vai ter tempo de mostrar todas,
mas eu fiz uma seleção das que eu quis mostrar mais. Então essas são todas as arcanas maiores. O tolo, o mago, a sacerdotisa, a imperatriz, o imperador, a força, o enforcado, a morte e a temperança. Uma coisa que eu quis deixar forte no meu tarô também foi a representatividade. Então eu queria mostrar personagens diferentes e personagens que antes tinham papéis muito específicos no tarô. Papéis masculinos, papéis femininos. Eu quis dar uma misturada e brincar um pouco com isso para deixar ele mais variado. Então, o demônio, a estrela, a lua e o sol, o mundo, o rei de copas, 4 de ouros, 7 de espadas, a rainha de paus, 7 de copas, 6 de copas, 2 de ouros, 2 de espadas, 9 de espadas, 5 de paus, a justiça, 10 de copas, 10 de espadas. Só para terminar, ainda não são todas, tem muitas ainda que eu não achei que não ia ter tempo de mostrar todas. Temos 3 de espadas, cavaleiro de copas, valete de ouros, cavaleiro de ouros, valete de paus, rainha de espadas, rei de espadas e rainha de copas. E o verso das cartas. E o resultado final delas impressas com as caixas e laminadas também. E muito obrigado. É metade.